Pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre louvor e adoração a Deus. Nós vamos falar com você que gosta de cantar, que sabe que tem esse chamado para adorar e principalmente com você que é ministro de louvor. E para quem ficar até o final do vídeo, eu tenho uma surpresa, um bônus para todos os meus seguidores. Você não pode perder, porque vai te ajudar muito a louvar a Deus. Hoje eu vou trazer aqui um pouco da nossa realidade para quem não conhece, para quem está por fora deste mundo, né, de quem adora a Deus. E vocês vão saber um pouquinho das coisas que a gente passa, porque quem vê a gente cantando não imagina o preço que a gente paga para louvar a Deus. Bom, pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, clica no curtir, deixa o seu comentário aqui, porque tudo isso vai ajudar com que esse vídeo possa ser propagado pela internet, tá bom? Também não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo o Instagram Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Bom, gente, eu louvo a Deus na igreja desde que eu me converti com 18 anos na Assembleia de Deus, né? Até aí eu era da Congregação Cristã no Brasil. Eu pensando bem, lá na Congregação Cristã no Brasil, apesar de não ter louvores avulsos, eu já senti que Deus tinha alguma coisa comigo no louvor. E aí, depois que eu fui para a Assembleia de Deus, né? Primeiro eu fui para o mundo, depois eu me converti na Assembleia de Deus. E aí, quando eu vi que na Assembleia de Deus existiam hinos avulsos e existia um ministério, né, da mulher, que a mulher poderia exercer um ministério de louvor, gente, eu me encontrei. É um dos motivos pelo qual eu não me vejo mais na CCB, é por conta desse ministério de louvor e adoração. Bom, todo mundo vê alguém cantando, pensa, tá feliz, né? Porque é o normal, a pessoa que tá feliz canta, isso é o normal. Mas como se tratando das coisas de Deus, às vezes as coisas são ao contrário, né? Nas coisas de Deus parece loucura, o mundo não consegue entender as coisas de Deus exatamente por causa disso. Porque muitas vezes você está cantando, mas você não está feliz. Você está cantando, mas você aparentemente não tem motivos nenhum para estar louvando a Deus. Acho que a principal característica do verdadeiro adorador é que ele adora a Deus independente da circunstância. Mas de qualquer maneira, quando você se coloca, né, à disposição para adorar, para louvar a Deus, você se torna um alvo de Satanás. Muita gente fala por aí que o diabo, ele tem ódio das pessoas que louvam, né, que são ministros de louvores, e sim, isso é verdade. Satanás, ele tratava com a música quando ele estava no céu, e a palavra do Senhor diz que ele foi lançado à terra, ele foi lançado na terra junto com a sua harpa, e é por isso que Satanás continua fazendo música, mesmo estando condenado ao inferno. Muitas músicas que você escuta por aí são inspiradas sim pelo espírito maligno. E nós que somos servos de Deus, quando nós temos um chamado, né, para adoração, para o louvor, o inimigo, ele tem muita raiva, muito ódio da gente. É certo que o diabo, ele tem ódio de você simplesmente por você existir, por você ser um ser humano. E por que o inimigo tem ódio do ser humano independente do que ele faça para Deus, se ele serve ou não a Deus? Porque todo ser humano foi criado por Deus, é uma criatura de Deus. Deus criou o ser humano para o céu, Deus não criou o ser humano para o inferno. Todo homem, ele tem o potencial de se converter a qualquer momento e se tornar um servo de Deus, se tornar um instrumento de Deus nas mãos de Deus. E principalmente, gente, quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. É que a gente não costuma se fazer, né, se valer desta qualidade, né? Muitos de nós não têm noção do que nós somos como criaturas de Deus, como seres humanos, mas nós fomos feitos criatura, imagem e semelhança de Deus. Então nós somos a imagem e a semelhança do nosso Criador, né? Diferente das outras criaturas de Deus, né? Dos animais, das plantas. Diferente de tudo isso, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso é algo que incomoda o inimigo. Quando Satanás consegue fazer isso, né, escravizar um ser humano no pecado, né, nos vícios, né, fazer ele virar um morador de rua, quando o diabo consegue fazer você ser escravo do pecado, da prostituição, isso causa nele um prazer em ver a imagem de Deus, a semelhança de Deus, cometendo esses pecados, com sua vida destruída, né? Muitas vezes morando na rua, comendo lixo. O diabo, ele se alegra de ver o ser humano nessa situação. Por quê? Porque o diabo, ele tem ódio de Deus.
E o ser humano é criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Então todos os seres humanos, eles são perseguidos pelo Satanás. Não precisa você cantar, não precisa você louvar, não precisa você servir a Deus. O diabo, ele te odeia só pelo fato de você ser humano. É por isso que ele quer tanto, né, o aborto, por isso que ele se alegra tanto com o aborto, desde os tempos bíblicos lá atrás, né, com a morte de crianças inocentes. Por quê? Porque a criança, quando nasce, ela já nasce à imagem e à semelhança de Deus. E ela é um ser humano, ela tem o potencial de se tornar um servo de Deus e um instrumento de Deus. Então, seja lá qual for o seu chamado, se você não tem chamado nenhum, se você nem serve a Deus, você é sim alguém que atrai o ódio do seu inimigo, do inimigo da sua alma. Porém, as pessoas que cantam, as pessoas que louvam a Deus, né? As pessoas que cantam para Deus, as pessoas que são ministros de louvor, que levam a igreja à adoração, que levam conjunto à adoração, essas pessoas, elas são especialmente perseguidas pelo diabo. O diabo, ele tem um ódio, uma picuinha especial com essas pessoas. E eu sinto isso na minha pele desde que eu me converti. Desde que eu comecei a adorar a Deus, desde que eu comecei cada vez mais entrando a fundo nesse ministério do louvor, eu sinto essa perseguição espiritual. Então a primeira dica que eu preciso dar para vocês aqui nesse vídeo é que quando você estiver se envolvendo com o louvor da sua igreja, quando você tem um ministério de louvor, quando você tem esse chamado, né, para o louvor, você precisa ter um pensamento mais espiritual, porque você vai ver pessoas te perseguirem, você vai ver pessoas fazerem coisas de graça com você, porque você não fez nada para elas, mas de graça elas querem destruir você, querem perseguir o seu ministério. E você precisa entender que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra aquilo que está por trás daquela pessoa que desperta tanta raiva, né, contra a sua vida. Então, quando você é ministro de louvor numa igreja, você vai ser perseguido dentro daquela igreja. Dentro da igreja mesmo. Por quê? Porque dentro da igreja, a igreja é feita de seres humanos que são tão atacados, né, são tão suscetíveis a ataques do mal como pessoas que estão fora da igreja. Nós somos seres humanos normais, como qualquer um. Então, dentro da igreja, que é o lugar onde você adora a Deus, é onde você coloca o seu ministério em prática, sim, o diabo, ele vai usar pessoas para que destrua o seu ministério, para que desanime você, sabe? Às vezes uma palavra que te lançam dentro da igreja, você não canta bem, você não gosta de ouvir sua voz, você é desafinada, desentoada, coisas que vêm para te diminuir, para te deixar realmente com vergonha de exercer o ministério que Deus quer que você exerça. Então, quando você receber essa palavra, ou você que recebeu essa palavra e deixou que essa palavra mexesse com você durante um longo período da sua vida, entenda, o próprio Satanás foi quem falou essa palavra para você. Você não pode dar ouvidos ao que ele fala a seu respeito. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, e nós somos filhos de Deus, nós somos amigos de Deus, e Deus, ele procura sobre a terra aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, se você tem uma vida de adoração, uma vida de santidade, porque o adorador, para ele ter o seu louvor, né, recebido ao céu, ele tem que ter uma vida de santidade. É claro que nós não vamos conseguir ser 100% santos, nós vamos com certeza pecar contra Deus no nosso caminhar, e nós vamos sim fazer coisas que desagradam ao Senhor, mas a nossa vontade, a nossa luta diária tem que ser por uma vida de santidade. Nós precisamos escolher a santidade. Uma segunda coisa que você tem que fazer é dar exclusividade ao Senhor. Se você quer ser um verdadeiro adorador, se você quer ser um ministro de louvor, se você quer que Deus haja através do seu louvor, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão de outro tipo de adoração. Porque a Bíblia é muito clara, só existem dois senhores. Se você não está servindo a Deus, você está servindo ao diabo, sim. Então não tem como você ficar no meio termo, em cima do muro. O diabo quer que você fique em cima do muro, porque o muro já é dele. Então, se você está lá adorando a Deus na igreja e cantando músicas seculares, né, na sua casa, músicas que não agradam a Deus, tudo isso faz com que o seu louvor não seja um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. Por quê? Porque a adoração verdadeira para Deus, os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus exclusivamente. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se você quer ser um verdadeiro adorador, você tem que ser um adorador exclusivo do Senhor. Não dá para adorar a Deus e adorar ao diabo, porque Deus, ele não aceita essa adoração. Deus não é carente de adoração, ele é abastecido de adoração.
O céu adora a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Existem anjos no céu dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então Deus, ele não precisa da sua adoração. Deus não é carente da sua adoração. Você ser um adorador é algo bom para você, é algo que vai beneficiar você. E Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E uma coisa muito importante, uma das lutas, né, mais constante que eu sofri nessa área de adoração, sempre foi o julgamento das pessoas, né? O que acontece? Eu sempre fui uma criança, uma adolescente, uma jovem afinada, tinha uma certa musicalidade natural, né? Mas eu sempre vi que eu tinha muitos defeitos na hora de cantar. Eu não conseguia pegar algumas notas altas, eu não conseguia apoiar a voz minha voz era trêmula o tempo todo, eu não conseguia cantar um hino inteiro sem ficar rouca. Toda vez que eu cantava, eu ficava rouca, porque eu não conseguia cantar direito, né? Eu não sabia cantar direito e ainda não sei, estou aprendendo, né? Mas mesmo assim, eu sempre sentia que alguém falava contra mim de uma forma que estava me julgando. Por exemplo, que eu cantava para me aparecer. Ela canta para se aparecer. Ela canta para que as pessoas achem bonita ela cantar e não para Deus. Isso é um julgamento que todos vocês que forem se envolver com a música, com o louvor, vocês vão receber esse tipo de julgamento. Eu recebia muito e recebo até hoje esse tipo de julgamento. As pessoas geralmente não falam na nossa cara, mas a gente entende, né, quando a pessoa joga um tipo de piada, faz algum tipo de comentário e julgando exatamente o seu coração, né? Porque quando você adora a Deus, ninguém sabe o que você está passando por dentro, né? Ninguém sabe o que está na sua mente, se você está realmente entregando aquele louvor em honra ao Senhor ou se você está fazendo aquilo por vanglória, né, para se aparecer. Então, as pessoas, muitas vezes, elas julgam as pessoas que cantam assim. Principalmente se a pessoa que estiver louvando a Deus, ela quiser dar o seu melhor para Deus, né? E eu sempre fui uma pessoa assim, que desde o começo do meu ministério, eu sempre pensei, meu Deus, eu preciso aprender a cantar. Eu queria muito fazer uma aula de canto, era o meu sonho da minha vida, fazer uma aula de canto. E eu pensava, meu Deus, eu preciso aprender a cantar, eu preciso cuidar do meu instrumento, eu preciso cuidar da minha voz, eu não posso estragar minha voz, porque eu sentia que eu estava estragando a minha voz toda vez que eu ia cantar, porque eu ficava rouca. E eu ficava com essa preocupação, eu tinha esse interesse em aprender. Entrei para o conjunto coral da minha igreja, já que eu não tinha dinheiro para pagar uma aula de canto, sempre cantei no coral da igreja, isso me ajudou muito e eu evoluí muito quando eu entrei no coral da igreja. Comecei a cantar notas mais agudas, comecei a apoiar um pouco mais a voz, mas não era nada do que eu achava que eu deveria aprender. Eu queria aprender muito mais, mas eu evoluí, né, no meu louvor quando eu entrei pro coral da igreja. Fica a dica, você que quer aprender a cantar e não tem dinheiro para fazer aula de música, entra pro coral, porque o coral é fantástico para você aprender a cantar. Enfim, eu comecei a cantar no coral e comecei a evoluir, e essas perseguições, esses julgamentos, né, eles aumentaram, porque as pessoas achavam bonito eu cantando e pensavam, ela tá fazendo isso para se aparecer, ela está fazendo um show, ela está se apresentando para a igreja e não para Deus. E isso nunca fez sentido na minha mente, porque eu pensava, gente, se é pra Deus, realmente eu tenho que fazer o meu melhor. Se eu sei cantar bem, eu vou cantar bem pra Deus. Eu não vou errar a música, eu não vou deixar de aprender uma técnica vocal pra não atingir alguém que esteja ouvindo na igreja, dentro da igreja. Isso nunca fez sentido pra mim, né? Por quê? Porque eu sempre tive muita confiança, primeiramente, naquilo que eu sinto na hora que eu canto, naquilo que eu penso, naquilo que eu entrego na hora do meu louvor. Isso ninguém toca, né, na minha vida de adoração. É algo entre eu e Deus, ninguém tem o poder de tocar. Mas eu confesso que sempre isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Tipo, como que a pessoa tem coragem de julgar aquilo que tá dentro de mim? Como que ela sabe que eu quero me aparecer? Como que ela sabe que eu quero fazer um show? Por que ela julga isso assim? Como que ela tem essa autoridade? Justamente porque você está tentando fazer o seu melhor, justamente porque você está colocando ali técnicas que você conseguiu aprender com muito esforço, com muita dedicação, e aí você coloca aquela técnica na hora de cantar e a pessoa acha que aquilo ali já não é mais para Deus. Aquilo ali está sendo para você fazer uma apresentação humana. E isso tá muito errado. Nós que cantamos, que louvamos a Deus, que almejamos ter essa vida, né, de louvor, de adoração, nós devemos sim aprender a cantar. Nós devemos sim cuidar da nossa voz, que é o nosso único instrumento. Se o instrumento do meu marido quebra, ele compra outro. Esse aqui não dá para comprar outro. Se você estraga, se você cria uma fenda na sua corda vocal, se você cria um calo na sua corda vocal,
muitas vezes você não vai ter como reverter aquele dano que você fez. Então você precisa sim cuidar da sua voz para que você sempre tenha a voz para adorar a Deus. E quando é para Deus, gente, eu na minha cabeça sempre penso que a gente tem que fazer o melhor. Se a gente consegue dedicar, né, fazer exercícios para quê? Para adorar a Deus de uma forma melhor, eu acho isso fantástico. Eu acho que Deus, ele merece sim o nosso melhor. Outra coisa importante a dizer é que o louvor, muitas vezes, ele não é direcionado para Deus. Às vezes a música que você está cantando é de Deus para a pessoa que está ouvindo. Existem inúmeros hinos, sabe? Letras de músicas que é Deus falando com o homem. E quando você começa a cantar numa igreja e Deus está te usando para falar com alguém através daquele louvor, se a sua voz for agradável, né, aquela pessoa vai receber aquela letra, aquela melodia muito melhor do que se você tiver com a sua voz desafinada, ou se você tiver com um problema na sua corda vocal, estiver falando rouca, cantando de uma forma rouca. Com certeza essa pessoa vai aceitar melhor aquela mensagem, né, falada, cantada naquela música, se aquela música estiver sido bem cantada, bem interpretada pelo cantor. Então, assim, eu acredito que é muito importante. E aí vem a novidade para vocês, de cantor para cantor, sabe? De adorador para adorador, porque a gente sofre esse tipo de julgamento, a gente sofre perseguição dentro da igreja. E muitas vezes você acha que você tá sozinho, você tá vivendo isso e é com você e ninguém mais passa por isso. E eu tô aqui para dizer para você que sim, todos nós que adoramos a Deus, que nos colocamos na posição de adorador, nós vamos sentir sim essa pressão, essa perseguição, esse julgamento das pessoas que não conhecem a sua vida, não conhecem o seu interior, sabe? Não sabe o que você faz no seu dia a dia, sabe? Das formas que você adora a Deus, servindo ao próximo, não conhece nada da sua vida. Aí chega lá e por conta de inveja, na maioria das vezes, né? O diabo, ele usa desse sentimento para entrar no coração da pessoa e a pessoa simplesmente querer matar o seu ministério. Fique firme, continue firme, e eu tenho uma surpresa para todos vocês. Há alguns meses atrás, mais ou menos uns 2 meses atrás, eu conheci a Becca Satriani, que é uma professora de canto, gente, top, top, top. Para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 80 mil seguidores no Instagram, ela faz um trabalho incrível, ela é uma menina crente, cristã, que ensina você a adorar a Deus dentro da igreja, tá? As aulas de música dela, de canto, são sempre com músicas cristãs, então ela é maravilhosa. Tem 2 meses, mais ou menos, que eu estou fazendo o curso da Becca Satriani, e ela é fantástica, maravilhosa. Eu tenho visto uma evolução, gente, na minha voz. O meu marido, que é maestro, que entende de música, ele tem ficado chocado com a evolução que eu tenho tido com as aulas de canto do Beabá do Canto da Becca Satriani. E a surpresa que eu tenho para vocês é que chegou a sua vez também de fazer. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela deu desconto para todos os meus seguidores que entrarem nesse link. O curso está pela metade do preço. É um preço, gente, que não tem, assim, é absurdo de barato. Absurdo de barato. O meu marido, ele cobra R$250 por mês para dar aula de música. Meu marido é professor de música. O curso da Becca, gente, tá por volta de R$90. Eu não lembro bem o valor, eu vou deixar aqui o valor para vocês. Mas esse valor, gente, pelo curso todo, não é pelo mês do curso, é pelo curso todo. E ela, além das aulas gravadas, que você vai ter direito a inúmeras aulas gravadas, você ainda vai ter direito a entrar num grupo do Telegram, que eu tô lá também, onde a Becca dá um suporte personalizado para todos os alunos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito de alguma dificuldade que você tem especificadamente, você entra em contato com ela ali pelo grupo do Telegram. E nós temos um cronograma de aulas ao vivo, ou seja, você se programa para participar das aulas ao vivo, onde ela traz todos os temas possíveis para alguém que quer aprender a cantar. Não perde essa oportunidade. Eu esperei 20 anos da minha vida, gente, cantando nas igrejas, 20 anos, com desejo de aprender, sem poder ter essa oportunidade, e você tá tendo essa oportunidade agora. Então não perde, entra aqui no link da descrição, que você vai ficar muito satisfeito com o conteúdo do curso de canto da Becca. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé, eu espero que tenha sacudido a sua alma para você não desistir, mesmo com os perrengues que a gente passa por ser um verdadeiro adorador. Que Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!